Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Mutante. Hoje eu vou contar a história de um cara que arrombava cofres e foi parar na cadeia. Após um de seus roubos, ele conheceu um senhor, que lhe fez a proposta de combater vilões ou continuar preso. Sem pensar duas vezes, ele aceitou a proposta, mesmo sem saber que uma grande aventura o aguardava. Em algum momento desse vídeo tem um nome onde você pode assistir ele completo. Aproveita e ajuda a bater a meta de 100 likes nesse vídeo. De olho na tela, pessoal! Esse cara é o Dr. Hank. Ele é um cientista que descobriu que seus contratantes tentaram copiar a sua fórmula e acertou em cheio o nariz de um deles. Em seguida, ele pede renúncia do seu cargo, mas seu pedido não é aceito. Obrigado a permanecer na empresa, Dr. Hank promete que ninguém copiará sua fórmula. Enquanto isso, ocorre uma briga na detenção, mas é apenas um ritual de despedida, já que Scott terminou de cumprir sua pena. Do lado de fora, Luiz, um velho amigo de Scott, o aguarda. No caminho para casa, Luiz propõe que Scott volte para uma vida de crimes, mas Scott diz que esses dias sombrios acabaram. Então ele arruma um emprego em uma loja de sorvetes, mas seu chefe descobre sua vida passada e o demite. Scott agora mora de favor na casa de Luiz, e assim que ele chega, é apresentado a outros marginais. E logo ele pergunta onde Luiz pretende chegar com isso. Então Luiz diz ter um roubo em vista, mas Scott não quer participar. Em outro lugar, vemos o Dr. Hank novamente, só que mais velho do que da última vez. Ele está na apresentação de um protótipo a convite de Darren, que foi seu assistente no passado. Minutos depois, o protótipo é apresentado, e Darren diz que pretende criar um exército com essa tecnologia. Um dos convidados o questiona sobre o risco desse protótipo cair em mãos erradas. O Dr. Hank também faz sua observação nesse sentido, dizendo que isso pode acabar com a paz mundial caso venha cair em mãos erradas. Mais tarde, Hank conversa com a sua filha Hope, que é a presidente da empresa. Ela diz que se ele liberar a armadura que ele tem, ela pode arruinar o protótipo de Darren. Mas Dr. Hank diz já ter alguém para usar a armadura. Horas depois vemos Scott, que chega atrasado na festa de aniversário da sua filha Cassie. Lá ele é duramente criticado pelo policial Paxton, que é padrasto de Cassie. Durante uma breve discussão por atraso de pensão, Maggie, a ex-esposa de Scott, chega e o chama para conversar do lado de fora. Durante a conversa, Scott diz a Maggie que gosta de Cassie e quer vê-la com mais frequência. Maggie diz a ele para arrumar uma moradia decente, um emprego e pagar as pensões atrasadas. Aí eles voltarão a falar sobre esse assunto. De volta à apresentação do protótipo, em uma breve conversa com o crítico de seu projeto, Darren dispara contra o homem, transformando ele em uma gosma, e após isso dá descarga. Pressionado por sua ex-esposa, Scott acaba cedendo à proposta de Luiz. Muito feliz, ele começa a contar os detalhes do próximo assalto, e diz que a namorada do primo do seu amigo trabalha na casa de um velho rico e lá tem um cofre cheio de grana. Durante o assalto, Scott se depara com um cofre de 1910, feito com o mesmo metal que o Titanic. E para arrombar o cofre, ele teve que congelar o segredo com nitrogênio e esperar a expansão do aço. Após sucesso no arrombamento, ele fica frustrado, acreditando ter encontrado apenas uma roupa de motoqueiro. Ele furta a roupa e a observa quando chega em casa. Minutos depois ele resolve vestir, quando de repente ele aperta um dos botões e encolhe dentro da banheira. Nesse momento, Luiz entra no banheiro e aciona a torneira da banheira, e Scott é levado pela correnteza. Após escapar da enchente, ele fica assustado e corre para devolver o traje ao seu dono, mas durante a devolução ele é pego pela polícia. Durante a sua estada na prisão, Scott recebe a visita do dono do traje, que como já esperávamos é o Dr. Hank. Ele faz uma proposta a Scott e diz a ele para aguardar instruções. Depois ele esclarece a Scott que ele só conseguiu pegar o traje porque ele permitiu, pois foi ele quem articulou o roubo. Mais tarde aparecem formigas nas celas de Scott, e com elas o traje. Rapidamente ele se veste e foge. Durante a sua fuga, Dr. Hank envia uma formiga voadora para buscá-lo, mas como é muita informação na cabeça do nosso jovem Scott, ele acaba desmaiando em cima da formiga. Mais tarde ele acorda em um quarto na casa do Dr. Hank, e minutos depois eles tomam um chá juntos, e Hank revela detalhes do traje para Scott. Ele também conta que é fundador da Pintec, que é uma famosa empresa de tecnologia, e conta que lá tinha um jovem assistente chamado Darren, mas ele ficou obcecado para copiar a fórmula de Hank, mas ele não permitiu. Então Darren conspirou contra ele, e depois o colocou para fora da própria empresa, e conseguiu isso manipulando sua filha Hope, que é presidente da empresa, mas depois ela percebeu e se arrependeu. Então Hank propõe a Scott que se ele o ajudar, em troca, ele o aproximará da pequena Cassie. Sendo esse o maior sonho da vida de Scott, ele concorda. Enquanto isso, Darren prossegue em seus testes para fazer uma cópia exata do traje de Hank, e pela primeira vez ele encolhe um ser vivo com sucesso. Em casa, Hank diz a Scott que precisam roubar o protótipo do Jaqueta Amarela, e se eles falharem, Darren trará a causa à Terra.
Nesse meio tempo, Hope chega e diz que Scott vai falar na missão, e ela quem deve usar o traje, mas seu pai não concorda. Após a decisão que seria Scott o Homem-Formiga, eles iniciam o treinamento, e Hank diz que Scott precisa ficar grande e pequeno em fração de segundos. Mais tarde, Scott está prestes a mexer no regulador atômico do traje, mas o Dr. Hank explica que se ele danificar o regulador, pode ir para uma realidade em que toda a concepção de tempo e espaço se mostra irrelevante, e ele encolheria pela eternidade. Depois de aprender mais sobre o traje, é hora de aprender sobre suas grandes aliadas, as formigas. E para isso, nada melhor que visitar um formigueiro. Primeiro ele conhece a formiga louca. Elas são rápidas e conduzem eletricidades. São úteis para danificar equipamentos eletrônicos. Essas grandes são as tocandiras. Elas têm as picadas mais dolorosas de todas. E essa é a famosa formiga carpinteira. Ela é ideal para todo tipo de transporte. Essas são as formigas de fogo. São boas para criar pontes e cordas. Com isso, elas facilitam a entrada e saída de locais inacessíveis. Mais tarde, eles estudam uma forma de entrar no cofre do traje do Jaqueta Amarela, onde o único acesso é um tubo com aproximadamente 5 mm de diâmetro, protegido por lasers, que serão desativados por apenas 15 segundos. Hank explica a Scott que o traje não tem armas, mas tem discos. Os azuis aumentam e os vermelhos encolhem. No carro, Hope revela a Scott que tem coisas mal resolvidas com Hank, pois quando a mãe dela perdeu a vida, ele sumiu por 2 semanas e a mandou para um colégio interno. Depois de Scott se mostrar um bom ouvinte, Hope dá a ele alguns macetes para controlar as formigas. Horas depois, Dr. Hank conta a sua filha que sua mãe se propôs a ajudar em uma missão, e ele se arrepende até hoje por ter aceitado. Ele conta que os separatistas roubaram mísseis soviéticos e os lançaram contra os Estados Unidos. A única forma de alcançar o controle do míssil era penetrar no titânio. Precisaria de algo minúsculo para desarmar o núcleo, mas o regulador de Hank estava muito danificado, e a mãe de Hope não hesitou. E para cumprir a missão, ela desligou seu regulador e ficou subatômica, e isso a levou para sempre. Depois disso, Hank passou 10 anos vendo tudo que podia sobre física quântica. Ao ouvir isso, Hope absolveu seu pai, dizendo que a culpa não era dele. Em outro momento, Scott faz seu último treino com as formigas antes da sua primeira missão, que consiste em pegar um protótipo que o Dr. Hank criou no passado, e agora está em poder da SHIELD. Segundo informações, o protótipo está no depósito de Howard Stark, que fica no estado de Nova York, e aparentemente não haverá maiores problemas em pegá-lo. Durante a missão, ao se aproximar do depósito, Scott percebe que as imagens do satélite não condizem com o que ele vê, e que na realidade o lugar é a base dos Vingadores. O Dr. Hank diz para Scott abortar a missão, mas ele segue em frente com o plano. De repente chega o Falcão Negro, então Scott retorna a seu tamanho normal e se apresenta como Homem-Formiga. Mesmo assim, o Falcão tenta prendê-lo, e ele é obrigado a revidar. Em seguida acontece um breve combate entre os dois, mas dessa vez o Falcão leva pior, porque Scott consegue entrar em seu traje e causar uma sobrecarga. Mais tarde ele volta para a casa de Hank, e é chamado de irresponsável, por não ter abortado a missão quando solicitado. Mas quando ele mostra o dispositivo, o Dr. Hank logo se acalma. Depois Darren vai à casa de Hank, e novamente o convida para uma apresentação de um novo protótipo. Ao sair da casa de Hank, Darren liga para a Hope e diz que vai triplicar a segurança com sensores em todas as entradas, e as saídas de ventilação ele vai fechar com nanomalha. Diante disso, o plano é repensado, para que Scott entre pelo encanamento de água, mas alguém teria que entrar no pavimento da hidráulica do prédio para alterar a pressão. E mesmo a contragosto, Dr. Hank precisa encaixar a antiga gangue de Scott na equipe. Momentos depois, Scott apresenta o traje a seus amigos, que ficam surpresos e apavorados ao mesmo tempo. No dia seguinte, o plano é repassado para tirar quaisquer dúvidas. Horas depois, o plano tem seu início, e Luiz quase mela tudo, ao dizer ao chefe de segurança que está ali por ordem do chefe de segurança. Mas ele resolveu rápido a questão, e diminuiu a pressão do encanamento como planejado, e dessa forma Scott conseguiu entrar no encanamento. Enquanto isso, Luiz ataca novamente, e quebra mais um nariz, abrindo caminho para a Hope que instala um dispositivo dentro do servidor. Alguns andares abaixo, Darren se encontra com Hank, e juntos eles vão para o cofre do traje. Na tubulação, Scott continua com o plano, e ao chegar na sala dos servidores ele comanda as formigas loucas para causar um curto-circuito nos componentes. Na sala do cofre, Dr. Hank descobre que Darren vendeu o traje para a Hydra. Nesse momento, Scott pula para dentro do cofre, mas de alguma forma, Darren já sabia de tudo. Com Scott preso no cofre, Darren se prepara para finalizar o Dr. Hank. Mas quando ele está prestes a disparar, Scott usa os discos do traje e acaba com os seguranças de Darren. Na confusão, o Dr. Hank é atingido. Isso distrai Scott, e Darren aparece e coloca uma arma em sua cabeça, mas Hope controla as formigas para travar o gatilho. Darren foge, e em seguida Scott vai atrás dele, mas no caminho encontra alguns seguranças, e quando ele está na desvantagem, seu amigo Luiz chega e salva sua vida. Em seguida ele manda Luiz sair do prédio, porque ele está prestes a explodir.
Em outra sala, sem tempo para fugir, Dr. Hank mostra um chaveiro de tanque de guerra à sua filha e diz que não é um chaveiro e que tudo ficará bem. Em outro lugar, Darren prossegue em fuga. De repente, Scott aparece e uma das formigas que ele mais gosta é alvejada. Instantes depois, a bomba detona e, estranhamente, ela suga todo o prédio. Nesse momento, Scott alcança Darren e durante uma luta eles caem de dentro do helicóptero, parando dentro da piscina de uma casa. Lá eles continuam a luta, até que Scott acerta Darren, que fica grudado na luminária. Em seguida a polícia chega, e Scott tenta se explicar, mas é eletrocutado e colocado na viatura. A caminho da delegacia, o rádio da polícia noticia uma ocorrência na casa da filha de Scott. Logo eles chegam ao local e descobrem que quem está lá é o Jaqueta Amarela. Scott então faz sua entrada triunfal pela janela, e mais uma vez eles iniciam uma luta. Mas para vencer Darren, Scott precisa ficar subatômico. Só que isso tem uma grande chance de ser irreversível. Mesmo assim ele arrisca e consegue deter Darren, mas coloca sua vida em risco. A caminho do mundo quântico, em uma jornada só de ida, Scott resolve descumprir a ordem de nunca mexer no regulador do traje, e isso inacreditavelmente o traz de volta. No dia seguinte, o doutor fica surpreso com a volta de Scott do mundo quântico e vê uma possibilidade de trazer sua esposa novamente. Mais tarde, Dr. Hank revela a sua filha um protótipo avançado, em que ele e a mãe dela estavam trabalhando juntos, e que depois de pronto, será dela. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou, dá um like para fortalecer, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação do próximo filme.